Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E além das videoaulas, como nós sempre informamos, nós disponibilizamos também, como material adicional de apoio, um esboço escrito de cada uma das lições, bem como as reflexões em áudio com base na leitura diária de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, os links eles serão colocados logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais e os links estarão lá. E para os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar aí o seu endereço que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo estes esboços. E eu quero lembrar também aos irmãos, como de costume, que esses materiais de apoio, tanto para alunos quanto para professores, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem aí todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E também quero pedir aos irmãos que compartilhem as videoaulas em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Como sabido pelos irmãos, nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título O Poder da Evangelização na Família. Bom, vamos agora aí ver quais são os tópicos que serão abordados nesta lição de hoje. Inicialmente, nós vamos fazer aí uma introdução, onde nós apresentaremos alguns pontos importantes no que se refere à família. Em seguida, nós vamos falar sobre a evangelização dos filhos. E neste tópico, irmãos, para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista a videoaula da lição 9 deste trimestre, onde nós falamos sobre a evangelização das crianças. Eu recomendo porque muitos pontos que foram abordados na lição de número 9 se aplicam também aos filhos, principalmente quando nós falamos sobre a evangelização das crianças no lar. Então, os que não assistiram e tiverem oportunidade, por favor, assistam a videoaula da lição de número 9, que vai ser bastante rica, bastante proveitosa também no tema de hoje. Depois nós vamos falar sobre a evangelização do cônjuge, tá? Onde nesse tópico aí nós abordaremos algumas questões importantes sobre esse cenário onde um dos cônjuges é crente e o outro não é. Tá? Nós vamos falar aí sobre as condições em que esse tipo de cenário pode ocorrer e também vamos falar um pouco sobre como evitar esse tipo de situação. Em seguida, nós vamos falar sobre a evangelização dos parentes e, por fim, nós faremos aí uma breve conclusão. Muito bem, vamos então aí à nossa introdução. Primeiramente, irmãos, antes de falar sobre evangelização na família, nós precisamos entender aí alguns pontos que são importantes no que se refere à família em si, tá? Então, inicialmente, vejamos aí o que a Bíblia nos diz no livro do Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 27 e 28. Está aí na tela dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bom, irmãos, nós vemos aqui claramente que a família ela é uma instituição divina. Aliás, ela é a primeira instituição criada por Deus, a primeira instituição divina criada por Deus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas elas não dão valor à sua família. Inclusive alguns crentes aí que em muitos momentos priorizam mais a igreja, deixando de lado aí sua própria família. Nós nunca podemos, irmãos, nos esquecer que as prioridades do cristão elas devem sempre ser, primeiro, Deus, segundo, família e terceiro,
a igreja. Essa sequência, irmãos, ela nunca pode ser alterada. Aí alguns podem estar se perguntando nesse momento, mas e o trabalho, por exemplo? Irmãos, o trabalho, ele tem o propósito de prover o sustento e o bem-estar da família. E, portanto, ele está na segunda prioridade, que é a família, tá? Enfim, irmãos, a família, ela é um projeto de Deus. E nós devemos tratá-la com essa base, sobre este fundamento, tá? Então a família, ela é um projeto de Deus. E, irmãos, apesar de parecer básico, vamos assim dizer, algo muito importante a saber é que a família, né, biblicamente falando, ela é composta por um marido, tá? Entendam aqui como sendo homem, uma esposa, mulher e os filhos. Irmãos, por mais que pareça óbvio, infelizmente, os irmãos sabem disso, o conceito de família ele tem sido deturpado pela sociedade moderna. E não só pela sociedade moderna, mas também por iniciativas governamentais que são contrárias às Sagradas Escrituras. Tá? Então os irmãos sabem disso, por isso que eu estou frisando essa questão da composição da família. Bem, irmãos, e um outro ponto aqui interessante, quando nós falamos sobre marido e sobre esposa, nós estamos, obviamente, falando sobre casamento, tá? Mas não um casamento de qualquer maneira, e sim de um casamento bíblico, ou seja, irmãos, um casamento conforme as Sagradas Escrituras, tá? E um casamento bíblico, ele possui aí algumas características, tá? Nós vamos falar aqui de forma bastante básica. Primeiramente, o casamento ele tem que ser monogâmico, ou seja, irmãos, entre um homem e uma mulher. Isso significa, irmãos, que a poligamia ela não pode existir, ou seja, um homem com mais de uma mulher ou uma mulher com mais de um homem. Então o casamento ele tem que ser monogâmico. Além de monogâmico, irmãos, o casamento ele deve ser heterossexual, ou seja, irmãos, tem que ser entre um marido que seja homem e uma esposa que seja mulher. Qualquer outro tipo de combinação, irmãos, seja homem com homem ou mulher com mulher, não é correto perante a Bíblia Sagrada. Tá? Isso está errado, isso é antibíblico. Nós estamos falando aqui de casamento bíblico e de família nos moldes bíblicos. Tá? E um outro ponto também referente ao casamento bíblico, ele deve ser indissolúvel, ou seja, irmãos, o casamento ele não existe para ser desfeito. Ambos, marido e esposa, ao se casarem, eles se tornam uma só carne. Então o casamento ele não existe para ser desfeito, para haver separação. Okay? Então basicamente aqui é um conceito aí bem breve sobre a família. E a família, irmãos, como nós já vimos, ela é um projeto de Deus, como nós já comentamos. E por isso, irmãos, por ser um projeto de Deus, o inimigo de nossas almas, ele não mede esforços para destruir a família. E existem inúmeras armadilhas, irmãos, que são utilizadas pelo inimigo para destruir as famílias. Tá? Aqui nós vamos ver algumas delas, mas existem muitas que o inimigo utiliza. Então, primeiramente, nós temos aí a chamada infidelidade, tá? Infidelidade conjugal. Irmãos, quantas pessoas, né, tanto maridos quanto esposas, que têm relações extraconjugais, irmãos? Alguns até achando que isso é normal, né, cometendo adultério com várias pessoas, com colegas de trabalho, com conhecidos de atividades sociais, enfim, é uma das armadilhas aí de Satanás para destruir as famílias, tá? A infidelidade conjugal. Uma outra armadilha, irmãos, é a falta de respeito dos filhos com os pais. Irmãos, infelizmente hoje nós vemos muitos filhos mandando nos pais alguns valores aí se invertendo, né? Filhos crescendo sem nenhum tipo de limite, sem respeito algum, sem saber o que é submissão, sem saber o que é honrar os seus pais, apesar de ser um mandamento bíblico, eles não sabem o que é isso, eles não vivem isso na prática, tá? Então também trata-se aí de um comportamento antibíblico e que leva também muitas famílias à destruição. Uma outra armadilha, irmãos, essa aqui ela parece ser mais discreta,
mas ela é tão nociva e tão prejudicial, tão destrutiva quanto as outras, que é a falta de diálogo, irmãos, é uma outra armadilha. Infelizmente, tem muitas pessoas que gostam muito de conversar com amigos, com colegas, mas não fazem isso da mesma maneira com a sua família. Isso é um grande problema, não somente entre os cônjuges, mas também entre pais e filhos. Tá? A falta de diálogo tem levado muitos casamentos a findarem, tem levado muitos casamentos a se acabarem. Uma outra armadilha aí que o inimigo coloca para destruir as famílias, né, outra armadilha que nós vemos é o chamado amor livre entre os jovens, tá? Inclusive aí se relacionando de forma íntima, fazendo aí com que outros valores sejam instituídos na família. E alguns jovens, inclusive, são até apoiados pelos pais para terem tais práticas. Enfim, é uma outra armadilha também para destruir as famílias. Uma outra armadilha, irmãos, a falta de paciência, né? Ela também contribui ativamente para a destruição das famílias. Ela leva aí as pessoas a tratarem umas outras de forma grosseira, com gritos, enfim, com atitudes errôneas, o que acaba levando aí a discórdias e também a desunião. Nós temos também aí a falta de compreensão, como uma armadilha também para destruir as famílias, onde o egoísmo ele tem imperado aí em muitos lares. Enfim, são situações em que, em qualquer tipo de desavença que ocorra, cada um quer somente olhar para si mesmo, para a sua razão. Não existe aí o altruísmo, tá? O egoísmo ele acaba imperando. Uma outra grande armadilha é a deturpação dos valores aí da família tradicional, onde muitos bons costumes têm sido deixados de lado, dando lugar aí a uma série de costumes que são contrários à Bíblia Sagrada, tá? Enfim, os valores aí são deixados de lado, né? Alguns valores, e isso também se torna uma armadilha para as famílias. Enfim, e outras mais também. Então aqui nós temos algumas armadilhas. Ou seja, a família, por ser uma instituição divina, por ser um projeto de Deus, acaba automaticamente sendo um alvo do inimigo de nossas almas. Ele usa aí de uma série de situações, de circunstâncias, para poder tentar destruir a família. E, infelizmente, ele tem tido sucesso em muitos lares por falta de vigilância e, em alguns casos, também por falta de temor a Deus e por falta de observância de uma série de preceitos bíblicos também. E quando nós falamos, irmãos, em família, nós precisamos entender que a família ela é a base do lar, tá, irmãos? E o lar não é simplesmente uma casa onde a família se reúne. O lar ele é a dimensão física que traduz aí o propósito de Deus ao instituir o casamento, tá? Então a família ela é a base do lar. E o lar, por sua vez, ele é a base da sociedade. Ou seja, os lares eles formam a sociedade. E por isso o inimigo tem atacado tantas famílias. Porque lares desagregados eles vão também corresponder a uma sociedade desagregada. Tá? Então é um alvo bastante focado aí do inimigo. Tá? A família e os lares, né? Também. E quando se trata de lar, irmãos, ele deve ser uma extensão da igreja, tá? Deve ser uma extensão da igreja. E como tal, ele deve ser igual a ela em relação a algumas características, tá? Não é igual à igreja em todos os aspectos, mas em relação a algumas características. Então, nesse contexto aí, nós vamos ver algumas dessas características aí que nós temos em uma igreja e que nós também devemos ter dentro do nosso lar. Tá? Então, primeira característica o lar ele tem que ter uma liderança. A igreja local ela tem uma liderança. E o lar também precisa ter uma liderança. E biblicamente falando, essa liderança ela deve ser exercida pelo marido, né? Pelo marido e pai, no caso de uma família que tenha filhos. Da mesma forma que na igreja, dentro do lar, os membros, né, que no caso quem são? É o marido, a esposa e os filhos. Né? Então esses membros eles têm que se reunir para cultuar a Deus, eles têm que se reunir para homenagear ao Senhor nosso Deus também, assim como acontece na igreja. Além disso, irmãos,
no lar devem ser promovidas aí as ações evangelísticas também, ou seja, a família ela deve se esforçar para evangelizar os não crentes também, os vizinhos, enfim, outros parentes. Então deve haver trabalho evangelístico nos lares também. Outra coisa, irmãos, da mesma forma que na igreja, dentro do lar a família deve ler e deve meditar nas Sagradas Escrituras, tá? Mais um ponto, dentro do lar devem existir momentos específicos de louvor e de adoração a Deus. Por que eu coloquei louvor e adoração, irmãos? Porque louvor e adoração são duas coisas diferentes. Tem muitos cristãos que confundem, que acham que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo da lição de hoje, mas existem muitas diferenças entre louvor e adoração. E dentro do lar também, assim como na igreja, devem existir momentos de oração. E quando eu falo sobre momentos de oração, irmãos, eu estou falando tanto de momentos para oração individual, quanto para momentos de oração em família, com todos os membros reunidos, tá? Enfim, aqui nós temos aí algumas características do lar, entendendo que o lar é uma extensão da igreja, então algumas características que são da igreja e que devem também ser características do nosso lar. Bom, vejam agora, irmãos, o que nos diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Irmãos, nós temos aqui um grande alerta. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, e entendam, irmãos, a palavra seus aqui como sendo parentes, tá? Então, aquele que não cuida dos seus, ou seja, dos seus parentes, e principalmente dos da sua família, a Bíblia diz que ele está negando a própria fé e está se tornando pior do que o infiel. Irmãos, trata-se de uma advertência muito séria, ou seja, nós precisamos cuidar bem da nossa família. E esse cuidado, irmãos, ele deve ser completo, ou seja, o que é um cuidado completo? É um cuidado que deve abranger as necessidades, todas as necessidades do corpo, ou seja, as necessidades físicas, deve abranger também as necessidades da alma, ou seja, as necessidades emocionais e também as necessidades do espírito, né? Que são as necessidades espirituais. Se nós não fizermos isso, irmãos, conforme o versículo que foi lido, nós estaremos negando a nossa fé e, consequentemente, nós estaremos nos tornando piores do que os infiéis, tá? E cuidar da família, irmãos, inclui levar todos os membros aos caminhos do Senhor, ou, em outras palavras, inclui evangelizá-los, que é justamente o tema central da lição de hoje, que é a evangelização na família. E dentro desse tema, irmãos, da evangelização na família, nós vamos falar sobre a evangelização, primeiramente, dos filhos. Nós falaremos sobre a evangelização da esposa, falaremos sobre a evangelização do esposo e falaremos sobre a evangelização dos demais parentes, tá, irmãos? Aqui, entendam parentes aí de uma forma geral, tá? Abrangendo aí pais, irmãos, primos, tios, avós, enfim, todos os parentes aí que não sejam filhos, nem esposa e nem esposa. Aí são os demais parentes. Então, nós vamos trabalhar aí durante essa videoaula nesses 4 pontos, tá? Evangelização dos filhos, evangelização da esposa, evangelização do esposo e evangelização dos demais parentes. Muito bem, irmãos. Finda aí a nossa introdução. Vamos agora ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a evangelização dos filhos. E, irmãos, conforme eu comentei no início da videoaula, para os irmãos que ainda não assistiram a videoaula referente à lição 9, ou seja, referente à lição passada, eu sugiro que assistam, porque nela nós falamos sobre a evangelização das crianças e boa parte do que foi comentado lá naquela aula, ela se aplica a essa aula de hoje também, especificamente neste tópico que fala sobre a evangelização dos filhos.
Bom, irmãos, para a evangelização dos filhos, vários meios, várias estratégias também podem ser, não somente podem ser, mas devem ser utilizados, tá? E nós falaremos aqui de 6 meios para a evangelização dos filhos. Agora, eu quero lembrar os irmãos que esses meios eles são complementares, tá? Ou seja, não se trata de utilizar um ou outro meio, mas sim de utilizar todos eles. Não é escolher um dos meios e utilizá-lo, não é isso, tá, irmãos? A gente está falando de vários meios, mas que eles são complementares e todos eles devem ser utilizados. Então nós vamos falar sobre 6 meios. Primeiramente, nós vamos falar sobre o culto doméstico. Depois, nós vamos falar sobre os chamados símbolos cristãos. Em seguida, nós vamos falar sobre o ato de levar os filhos à igreja. Depois, sobre o bom testemunho. Em seguida, sobre o ensino da palavra. E depois, sobre a oração. Irmãos, não se preocupem, porque nós iremos aí detalhar cada um deles nos próximos slides. Tá? Aqui eu só quero mostrar para os irmãos quais são os meios que a gente vai estar comentando aí no que se refere à evangelização dos filhos, tá? Evangelizando os filhos. Então o detalhamento ele vai vir a partir de agora. Então, irmãos, primeiramente nós temos aí o culto doméstico, tá? Como o próprio nome diz, trata-se de um culto que ele é feito em casa, tá? Por isso que ele se chama culto doméstico, porque é um culto realizado em casa. Agora, obviamente, irmãos, que a liturgia de um culto doméstico ela não é a mesma da igreja, ela nem deve ser a mesma que é seguida na igreja. E um ponto importante que deve ser considerado é que para o culto doméstico ser eficiente, irmãos, ele tem que ser habitual. Ou seja, irmãos, em outras palavras, deve-se desenvolver o hábito de se fazer o culto doméstico. Deve-se desenvolver este hábito, este bom hábito. Agora, para que o culto doméstico, irmãos, ele se torne um hábito, é necessário que se tenha disciplina. Tá? É necessária a disciplina, ou seja, é necessário que se trate de uma prática, vamos dizer assim, sistemática, tá? Que deve ocorrer no mínimo uma vez por semana. O ideal é que seja diariamente, tá? Mas se não for possível, no mínimo uma vez por semana. E se não houver disciplina, irmãos, o culto doméstico ele vai acabar por não acontecer. Tá? E essa disciplina, o que é essa disciplina? Essa disciplina ela se refere a se programar para sempre fazer o culto doméstico. Somente assim, irmãos, ele se tornará habitual em nosso lar e assim ele vai poder surtir o efeito desejado na vida de toda a família. Tá? Então aqui é uma observação aí em relação ao culto doméstico. Ele tem que se tornar um hábito e para que ele se torne um hábito tem que haver disciplina. E sobre o culto doméstico ainda, irmãos, seguem aí alguns pontos que devem ser observados, tá? Então, esses pontos, inclusive, nós falamos sobre a maioria deles na videoaula anterior, quando nós falamos sobre evangelizar as crianças dentro do lar, tá? Então, nós vamos recapitular algum deles aqui. Então, primeiramente, deve-se escolher aí o melhor dia e horário para que o culto doméstico ocorra com regularidade, tá? E para que também não haja impedimento ou conflito com outros tipos de compromissos, enfim. Então tem que se escolher um bom dia e um bom horário para que todos da família possam participar. Um outro ponto é interessante a ser observado, irmãos, desligar aparelhos que possam incomodar. Irmãos, qualquer tipo de aparelho ou qualquer tipo de aparato que possa atrapalhar o culto doméstico deve ser desligado. Tá? E aí a gente pode mencionar televisão, rádio, computador, telefone celular, telefone fixo, se for o caso, enfim. Tudo aquilo que possa atrapalhar aquele momento, tá? Tem que ser levado em consideração. Um outro ponto, irmãos, deve se reunir toda a família. Tá? A família inteira deve estar presente. Por quê? Porque é importante que os filhos, a gente está falando de evangelização dos filhos, é importante que eles vejam que toda a família se reúne para o culto doméstico. Isso é importante porque vai evitar que o filho ele possa, por exemplo, questionar a sua participação ou querer deixar de participar dizendo o seguinte: olha, fulano de tal não está aqui, mamãe não está aqui, papai não está aqui, meu irmão não está aqui, minha irmã não está aqui, então também não quero.
né? Então é importante que a família toda participe. Um outro ponto a se observar também, na medida do possível, aí deve-se procurar revezar as oportunidades, ou seja, não é somente o pai ou a mãe que devem falar. Tá? Quando da ministração de alguma palavra, deve-se dar a palavra aos filhos também. E uma estratégia interessante nesse sentido é estimulá-los a falar, fazendo perguntas relacionadas ao dia a dia deles, dialogando com eles para gerar esse estímulo deles participarem e deles também terem aí as suas oportunidades. Um outro ponto ainda, lembrando que a gente está falando sobre evangelização dos filhos, escolher temas acessíveis conforme a idade, tá? Para que isso, irmãos? Para facilitar a compreensão, né? Então, dependendo da faixa etária dos filhos, escolhe-se temas aí mais acessíveis. Outra coisa, irmãos, a linguagem ela tem que ser adequada também conforme a faixa etária dos filhos, tá? Falar difícil não vai surtir o resultado esperado. Uma outra prática também interessante aí no que se refere ao culto doméstico, a oração antes e depois do término também do culto doméstico. Essas orações elas são importantes, tá? Inclusive, juntando aí com a dica sobre o revezamento de oportunidades, pode-se estabelecer um revezamento também nas orações, estimulando aí em cada momento de oração que um dos filhos ore, por exemplo, para eles desenvolverem este hábito também de orar. Sempre também, irmãos, uma outra dica durante a explanação de uma palavra, procurar exemplos aí, usar exemplos que os filhos consigam entender de forma mais fácil, tá? Que sejam de fácil entendimento, preferencialmente aí usando situações que sejam sabidas e que sejam cotidianas, né? Situações que eles estejam habituados com elas. Uma outra dica, irmãos, o culto doméstico ele não deve ser muito longo, tá? Porque se estender muito, ele acaba ficando aí cansativo para as crianças, né? E obviamente isso pode fazer com que elas se sintam desestimuladas a continuar participando. E um último ponto, pode-se também em algum momento aí do culto doméstico entoar algum tipo de louvor que os filhos gostem, enfim, isso pode ser bastante positivo também no que diz respeito a isso. E além do culto doméstico, irmãos, no que diz respeito à evangelização dos filhos, deve-se fazer uso também dos chamados, o que o comentarista do trimestre chamou aí de símbolos cristãos, tá, irmãos? Esses símbolos, eles visam levar os filhos a sempre refletirem, tá? Numa reflexão aí, no intuito de se lembrar de Jesus Cristo através do que eles veem e através do que eles ouvem dentro de casa. E vale lembrar, irmãos, que esses símbolos não se tratam de objetos propriamente dito, tá? Mas de várias coisas, de vários pontos, inclusive pontos comportamentais que também levam os filhos a essa reflexão. Nós vamos falar no próximo slide aí um pouco mais em detalhes sobre esses chamados símbolos cristãos. E como exemplos desses símbolos cristãos, nós temos aí, primeiramente, o comentarista até coloca isso na revista também, a Bíblia Sagrada, irmãos. Os filhos, eles devem ver a Bíblia em nossos lares. Quando eu digo ver a Bíblia, irmãos, eu não estou falando somente exposta numa estante, ou no criado mudo do nosso quarto, por exemplo, mas eles também têm que ver os pais utilizando a Bíblia. Eles têm que ver os pais lendo e meditando nas Sagradas Escrituras, tá? Os filhos, eles têm que se habituar a ver isso. Um outro símbolo, além da Bíblia Sagrada, deve-se ter aí outros livros cristãos também. E eu destaco aqui que devem ser livros de boa qualidade. Eu estou comentando isso, irmãos, porque não é pelo fato de ser considerado como um livro cristão que ele seja de boa qualidade. Então os pais têm que saber muito bem como selecionar essa literatura. Enfim, os filhos eles devem observar que existe essa literatura de qualidade em casa e ser estimulados a ler também.
Além da literatura, um outro símbolo aí, deve-se ter CDs cristãos também de qualidade, irmãos. Cabe aqui aí as mesmas observações que nós fizemos sobre a literatura cristã, ou seja, não é por ser um CD aí de música cristã que ele é de boa qualidade. Infelizmente, os irmãos sabem que tem muitas músicas ditas aí como cristãs, porém possuem uma série de distorções doutrinárias aí nas suas letras. Enfim, os filhos eles devem observar que existem CDs cristãos em casa, no carro, por exemplo, e devem também perceber que os pais eles ouvem esses CDs, não adianta ter lá só para enfeitar também. E da mesma forma que os CDs, um outro símbolo aí são os filmes bíblicos, né, que representam inclusive um símbolo cristão importante. Tá? Os filhos eles também têm que observar que os pais eles assistem filmes aí de qualidade também. Coloco novamente o termo qualidade aqui, porque também existe muito filme bíblico que da Bíblia mesmo não tem quase nada. Tá? Um outro símbolo aí, né, na verdade seria mais um hábito, seriam as orações habituais. Elas também estão dentro desse contexto. Tá? Irmãos, os filhos eles devem observar vários momentos de oração dos pais, tá? Então eles observarem isso é muito importante no processo de evangelização. Por exemplo, orações antes de dormir, orações antes das refeições, uma oração, por exemplo, após ir ao supermercado fazer uma compra, quando chega em casa, agradecendo aí a Deus por aquela provisão, orando em agradecimento, enfim. É uma outra prática, oração para sair de casa e outras orações mais. Né? Então, existir esse hábito de orar em várias ocasiões e os filhos observarem isso vai virar um hábito para eles também. Um outro ponto aqui que pode ser considerado nesse contexto, união em vários momentos. Tá, irmãos? Então, aí, por exemplo, a união de toda a família para oração, como eu tinha comentado já anteriormente, tem que ter momentos individuais de oração, mas tem que ter momentos de oração onde toda a família deve estar reunida. União também para as refeições é importante, irmão, salvo em situações de força maior, mas sempre que possível é importante que toda a família se sente à mesa para fazer suas refeições. Isso é muito importante. Tá? A união de toda a família também para ir até a igreja, enfim, a união de todos os membros da família em diversas ocasiões e em vários momentos do dia é importante para os filhos nesse contexto aí de evangelização. Um outro ponto aqui importante também, irmãos, bons costumes que devem ser desenvolvidos. Tá? Nós falamos sobre oração, inclusive, né, que é um bom costume, mas nós temos outros exemplos nesse contexto. Um exemplo que eu posso mencionar, que isso acontecia antigamente e hoje muitas famílias já não se usam deste bom costume, é os filhos pedirem e os pais darem a bênção aos filhos. Né? Então isso é um bom costume também na minha casa. Glórias a Deus por isso. As minhas filhas elas têm este costume. Eu tenho 2 filhas e elas têm o costume de pedir a bênção. Né? Então isso é muito importante. Enfim, eu já comentei também sobre fazer as refeições sempre com a família reunida. Isso é um bom costume também. Fazer orações de agradecimento, não só de petição, também é um bom costume. Demonstrar, né, o amor entre os familiares através de palavras e de atitudes também é um bom costume, ou seja, são bons costumes que ressaltam as características e as virtudes cristãs. E outros mais aí, irmãos, enfim, são objetos e são situações cotidianas que devem ser observados pelos filhos e que facilitam no processo de evangelização. Bom, irmãos, além do culto doméstico e dos símbolos cristãos, também é de extrema importância que os pais eles levem os seus filhos à igreja. Tá? Então é uma outra prática que é importante no contexto de evangelização dos filhos. Tá? E nesse contexto é importante também te observar alguns pontos. Primeiro, essa prática ela deve ser habitual e conforme nós já comentamos quando nós falamos sobre o culto doméstico, para se tornar um hábito deve haver disciplina. Tá? Então tem que ser disciplinado para estar sempre indo na igreja, para estar priorizando essa atividade também.
Segundo, irmãos, não se trata somente de levar os filhos, mas tem que se acompanhar também, tem que acompanhar os filhos. Ou seja, irmãos, os pais também devem participar dos cultos. Não adianta levar os filhos na igreja e não participar dos cultos que estão acontecendo ali. E um outro ponto importante, irmãos, é que na medida do possível a família não participe somente dos chamados cultos públicos, tá? A igreja normalmente ela tem uma série de trabalhos além dos chamados cultos públicos. A escola dominical, por exemplo, é um desses trabalhos, né? Enfim, a família ela deve ser, na medida do possível, assídua frequentadora dos diversos trabalhos disponibilizados aí pela igreja, não somente os cultos públicos, tá? E um ponto muito, irmãos, mas muitíssimo importante que nós devemos ter em mente é que todos os meios anteriores, eles não vão ter efeito se os pais eles não derem um bom testemunho dentro de casa. Todas as iniciativas, irmãos, elas vão cair por terra se isso não acontecer. Existe algo extremamente nocivo, irmãos, nesse contexto, que é os pais ensinarem algo para os filhos acerca da Bíblia e acerca do comportamento cristão, e o seu próprio comportamento, ao invés de endossar o ensinamento que está sendo dado, é contrário a esse ensinamento. Irmãos, isso se chama hipocrisia. Os pais eles devem ensinar, mas eles também devem dar o exemplo. Então, nós temos que nos lembrar que os filhos eles aprendem muito mais com aquilo que eles observam do que com aquilo que eles ouvem. E nesse aspecto, o bom testemunho ele é fundamental, tá? Inclusive no processo de evangelização dos filhos. Em outras palavras, irmãos, os filhos eles devem ver nos pais as virtudes que a Bíblia apresenta. E essas virtudes elas devem ser refletidas nos pais, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de lidar com os problemas cotidianos, no seu modo de tratar, né, de se tratar aí uns aos outros, no seu modo de corrigir os filhos. Enfim, irmãos, o testemunho pessoal, o bom testemunho pessoal dos pais deve ser a maior pregação do evangelho para os seus filhos. Tá? Então, é aquela forma de se pregar sem usar diretamente a palavra, mas sim através do bom testemunho. Então é fundamental isso na evangelização dos filhos. E uma outra atitude importante na evangelização dos filhos é ensinar a palavra de Deus a eles. Tá? Vejam o que a Bíblia nos diz, irmãos, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Irmãos, nós devemos ter a lei, ou seja, a palavra de Deus, no nosso coração, como diz esses versículos lidos, tá? Mas nós também devemos intimá-las aos nossos filhos. Irmãos, a palavra intimar aqui significa ensinar, ou seja, nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E esse ensinamento, segundo os versículos, ainda ele engloba. Primeiro ele diz, assentado em tua casa, ou seja, nós devemos ensinar a palavra aos nossos filhos, primeiramente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Depois o versículo fala que deve ainda ser não somente assentado em tua casa, mas também andando pelo caminho. Ou seja, irmãos, durante toda a vida de nossos filhos, mesmo fora de casa, quando eles se casarem, por exemplo, tá? Nesse caso, os pais eles não somente vão orar de forma intercessória pelos filhos, mas eles também vão ser conselheiros espirituais deles. E os versículos eles terminam dizendo para ensinar ao deitar, né, deitando-te, e ao levantar, né, levantando-te. Ou seja, irmãos, durante todo o tempo. Em resumo, irmãos, os pais eles não podem deixar de ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos, tá? Então é importante aí, como processo de evangelização, também ensinar a palavra de Deus a eles. E um último ponto sobre a evangelização dos filhos é a oração. É orando por eles. Irmãos, os pais eles devem sempre orar de forma intercessória pelos seus filhos, tá? Isso é muito importante.
todas as iniciativas anteriores, irmãos, elas devem ser acompanhadas de oração específica, tá? No propósito da intervenção divina na vida dos filhos, para que aqueles que não são convertidos venham a se converter e para que aqueles que já são convertidos não venham a se desviar dos caminhos do Senhor. Tá? A oração dos pais ela é fundamental na vida dos filhos e trata-se de uma prática que não pode deixar de existir nas famílias cristãs. Bom, irmãos, nós falamos aí sobre a evangelização dos filhos, agora nós vamos então entrar no próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a evangelização do cônjuge. Bom, irmãos, antes de qualquer coisa, é necessário aí entender que quando nós falamos sobre evangelização do cônjuge, nós estamos falando de uma situação, no contexto dessa lição, tá, aplicável em duas possíveis situações. Tá? Então, a primeira é no caso de um marido ser crente e a sua esposa ser descrente, onde, obviamente, o marido ele deverá evangelizar a sua esposa. E a segunda, irmãos, é o contrário da primeira, ou seja, é no caso de uma esposa ser crente e do seu marido ser descrente. Tá? Então, onde nesse caso é a esposa quem deverá evangelizar o seu marido. E um ponto interessante, irmãos, nesse contexto, é que ambos os casos, tá, tanto o marido crente e a esposa descrente, quanto a esposa crente e o marido descrente, ambos os casos só deveriam ocorrer em uma única situação. E que situação que é essa? É a conversão de um dos cônjuges após o casamento. Então eles se casaram, nenhum dos dois era crente, e depois de terem se casado, no decorrer aí da sua vida, né, de casados, um dos dois aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e se tornou crente. Tá? Então essa é a única situação em que isso deveria ocorrer. Isso, irmãos, porque todo crente, seja homem ou mulher, só deveria se casar com outro crente, irmãos. Só deveria se casar com outro crente, evitando assim o chamado jugo desigual. Tá, irmãos? Então, em outras palavras, se o crente solteiro, seja homem ou seja mulher, seja irmão ou seja irmã, se o crente solteiro ele for obediente à palavra do Senhor, ele não vai se casar com um descrente. Tá? Então, a única, teoricamente, porque a gente sabe que na prática acontecem algumas coisas diferentes disso, mas, segundo o que a Bíblia Sagrada nos orienta, né, esse tipo de situação de um dos cônjuges ser crente e o outro não só poderia acontecer neste tipo de situação, onde os dois não eram crentes e após terem se casado aí no decorrer da sua jornada juntos, um deles aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, se convertendo aí ao Evangelho. Em outras palavras, irmãos, um crente ele só deve se relacionar com outro crente, ou seja, o relacionamento deve ser entre cristãos. Agora cabe aqui um alerta, irmãos. Não basta somente que ambos, tanto o homem quanto a mulher, sejam cristãos, mas antes deles pensarem numa união através do matrimônio, eles devem sempre pedir a confirmação de Deus, visando saber se ele aprova ou não essa união. Tá, irmãos? E além disso, o casal deve se lembrar que o namoro cristão também não é igual ao namoro do mundo, ou seja, é um namoro que tem regras diferentes. Nós não vamos nos aprofundar aí nesse tema porque também não é o objetivo da aula de hoje. O importante aqui é saber que o relacionamento ele deve ser sempre entre cristãos para evitar o chamado jugo desigual, não somente sendo cristãos, mas também pedindo a confirmação de Deus. Irmãos, vejamos aí o que nos diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui, irmãos, nós temos um versículo muito conhecido e também muito pregado aí nos púlpitos, muito pregado nas igrejas. Agora a questão aqui é, qual é a relação desse versículo com o tema da evangelização do cônjuge? Será que existe alguma relação? Irmãos, a resposta
ela é muito simples. O cônjuge convertido, ou seja, o cônjuge crente, ele deve ter a sua vida transformada. E essa transformação, irmãos, ela deve ser percebida, ela tem que ser percebida pelo cônjuge não crente. O descrente, ele deve perceber que houve uma transformação do seu cônjuge após ele ter se convertido, após ele ter aceitado Jesus e se tornado cristão. Então essa transformação, ela também deve ser exteriorizada, para que o cônjuge não crente ele perceba que houve essa transformação, que houve esta mudança para melhor, tá? Essa transformação que somente o Evangelho tem poder para fazer. E essa transformação, como nós comentamos, ela deve ser demonstrada aí pelo cônjuge crente para quem? Para o cônjuge descrente. E nesse sentido, irmãos, nós poderíamos citar aí muitos exemplos. Então, vou mencionar aqui alguns somente para reflexão e para o correto entendimento aí do que nós estamos querendo dizer nesse sentido. Então, pegando aqui um exemplo, né? Antes, imagina o cônjuge que se tornou crente. Antes de se tornar crente, ele não amava, né? Ele não tinha amor pelo cônjuge. Depois que ele se tornou crente, ele tem que passar a amar. Tá? No começo ele não amava, mas depois passe a amar. Antes ele era impaciente, depois seja paciente. Antes de se tornar cristão, não dava carinho, por exemplo, agora seja carinhoso. Né? Isso é demonstrar a transformação. Antes não dava muita atenção para o cônjuge, depois de ter se tornado crente, depois de ter se convertido, seja mais atencioso, dê mais atenção, despenda tempo com o seu cônjuge não crente. Antes não valorizava o casamento, não valorizava o cônjuge, agora passe a valorizar, demonstre isso. Agora alguém pode dizer o seguinte, não, mas antes de me tornar crente eu já amava. Ótimo, depois que se tornou crente, ame mais ainda. A pessoa pode dizer, mas eu já era paciente, eu tinha paciência. Então tenha mais paciência ainda, ou seja, as virtudes, né, que não existiam têm que passar a existir depois da conversão. E as virtudes que já existiam, elas têm que ser mais afloradas, elas têm que ser multiplicadas, elas têm que ser aumentadas. Tá? Então se antes já dava o carinho, seja mais carinhoso ainda agora. Se antes já era atencioso, dê mais atenção ainda. Se antes já valorizava, valorize mais. Enfim, outras coisas mais. Né? Se antes não passava tanto tempo com o cônjuge para dar atenção, passe mais tempo agora. Se já passava tempo, tente ficar mais tempo ainda. Enfim, então aquilo que era bom, que já existia, tem que ser melhor ainda. E aquilo que é bom, que não existia, tem que passar a existir. Tá? Então é basicamente isso, né? No que diz respeito aí à transformação que deve ser percebida pelo cônjuge. A Bíblia diz, nós lemos, aquele que está em Cristo, nova criatura é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Então, como nova criatura, o cônjuge descrente ele tem que perceber essa transformação, ele tem que perceber essa novidade. Então isso tem que ser demonstrado, tem que ser externado. Vamos ver agora, irmãos, o que nos diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 ao 16, aí, que vão ser uma das bases para explorar esse tema sobre evangelização do cônjuge. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Enfim, irmãos, Paulo ele está falando aqui sobre a conduta de pessoas cristãs que são casadas com cônjuges não cristãos. Tá? Então isso fica bem claro aí para a gente. Ele fala sobre o compromisso do casamento, deixando claro
que o ideal é que o casal permaneça sempre unido, mesmo quando um dos cônjuges não for cristão. Tá? Ele diz que se o cônjuge não cristão ele consente, ou seja, ele aceita, né, permanecer junto com o cônjuge cristão, então o casamento ele deve se manter. Nesse caso, obviamente, né, o cônjuge cristão ele deve tentar ganhar, ele deve atuar de forma a que o seu cônjuge não crente ele também se converta, ele também passe a ser cristão, né, sendo aí, então, nesse contexto, uma influência para ele, para que ele venha a se converter. Lembrando, irmãos, que esse cenário do crente, da mulher crente com o marido descrente, ou do marido crente com a mulher descrente, só deve acontecer naquele caso, naquele tipo de situação que a gente comentou, né? Os dois se casaram e depois do casamento um deles se converteu. Fora isso, se acontecer com alguém que já era crente, foi descuido, porque a Bíblia ela é muito clara, né, em alertar sobre essa situação. Mas enfim, irmãos, voltando aqui ao contexto dos versículos de 1 Coríntios 7, de 12 a 16, Paulo ele diz que ambos têm que permanecer juntos, porque o cônjuge cristão ele não sabe se o cônjuge não cristão ele pode ser salvo ou não. Tá? E Paulo ele também deixa claro a situação oposta, ou seja, no caso do cônjuge não crente não querer mais manter o relacionamento pelo fato do seu cônjuge ser cristão, ele também fala sobre isso. Nesse caso, o cônjuge cristão ele acabaria tendo que tomar uma decisão, né, entre manter o seu casamento ou manter a sua fé. E nesse caso específico, Paulo deixa claro que o cônjuge crente ele pode aceitar que o descrente se aparte, ou seja, que haja a separação. De qualquer modo, irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela é clara, porém na prática nós sabemos que muitos cônjuges crentes eles sofrem muito nesse tipo de situação, né, que envolve separação, seja o sofrimento seja para manter o seu casamento, ou seja, na separação motivada aí pelo descrente, né, até porque às vezes é sofrimento para manter, mas também quando há separação existe o sofrimento, porque existe uma série de fatores emocionais, existem questões físicas envolvidas, em alguns casos já tem filhos, enfim, isso acaba tornando ambos os casos difíceis, né, sob uma série de aspectos, tanto manter o casamento quanto se separar também, no caso do descrente querer se apartar. Enfim, como já comentamos, esse tipo de situação, né, ele só pode acontecer no caso de casamento, de aceitação a Jesus depois do casamento, quando no início ambos eram descrentes. Tá? Isso pode ser evitado, nós já comentamos também, no caso do crente, quando ainda solteiro, não se envolva no chamado jugo desigual. Mas um ponto evidente, interessante e importante, irmãos, nesses versículos, é que uma separação, nesses casos, ela não deve partir do crente, mas sim do descrente, tá? Agora, nesse aspecto, irmãos, tem algo muito importante. O cônjuge crente, ele não deve motivar o descrente a se separar, ou seja, ele não deve desejar a separação. Irmãos, existem muitos crentes casados com descrentes que eles não se divorciam, obviamente por obedecerem à Bíblia, e isso está correto, porém, eles dão, vamos dizer assim, todos os motivos do mundo para que o descrente queira a separação, achando que assim eles não vão estar negligenciando esses versículos aí de 1 Coríntios capítulo 7. Irmãos, esse pensamento ele é errado. Ele é totalmente errado, ou seja, enquanto o descrente, a Bíblia é muito clara, consentir em ficar com o crente ele tem que sempre lutar pelo seu casamento e sempre desejar a conversão do cônjuge descrente. Esse é o posicionamento correto do cônjuge crente. É ele desejar a conversão do seu marido, da sua esposa, que seja descrente. E não ficar fazendo de todas as formas para que o descrente queira se apartar. É aquele que não posso me separar porque a Bíblia ensina que não deve ser dessa forma, mas eu vou dar todos os motivos possíveis e imagináveis para o meu marido ou para minha esposa se apartarem de mim. Aí eu vou estar livre, não vou estar infringindo a Bíblia. Não é assim. Né? Se o não crente, se o descrente consiste em ficar com o crente tem que fazer de tudo aí para manter o seu casamento e para que o não crente venha a se converter. Tá?
Bom, irmãos, agora nós vamos então falar sobre a evangelização propriamente dita e do cônjuge não crente, tá? Nós vamos abordar em duas partes distintas. Primeiro nós vamos falar sobre o caso da esposa crente com o marido descrente e depois nós vamos falar do marido crente com a esposa descrente. Então, primeiramente aí sobre a esposa crente que deve evangelizar o seu marido que é descrente. Então, nesse contexto, vamos ver aí o que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24 e depois também em 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 4. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor aí na tela dos irmãos, Efésios 5, 22 a 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Agora 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 4. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aqui, irmãos, é necessário entender da forma correta, porque existem algumas interpretações errôneas sobre esta passagem, sobre estas passagens, tá? Então, vamos lá. Primeiro aí deve-se entender, tem que se entender inicialmente, que existe aqui uma questão de sujeição ou de submissão, tá? Então, tem que se entender que o princípio dessa submissão não é uma exigência de que a mulher ela se torne um capacho do marido. Não é isso, tá, irmãos? Quando uma esposa cristã, que é o caso, ela interage com um esposo não cristão, tá? Ela deve ser submissa. Na verdade, a submissão da esposa para com o marido tem que ser em ambos os casos, se a esposa for cristã e o marido não for, e principalmente se a esposa for cristã e o marido também for. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que no exemplo que nós estamos citando, que a esposa é cristã e o marido não, ela também deve ser submissa, só que ela não deve participar da religião pagã do esposo, por exemplo, e nem de qualquer ato que o marido queira que seja contrário à palavra de Deus. Então existem limites para essa submissão, tá? Uma esposa que aceita a autoridade do seu marido, ela está aceitando o relacionamento que Deus determinou. E ela acaba dando aí para o seu marido a liderança, mas também a responsabilidade. Então ela está sendo obediente ao mandamento do Senhor. Nós vimos isso aqui nos versículos que foram lidos, tá? E quando a Bíblia fala, que tem que ser uma sujeição como ao Senhor, está escrito ali em Efésios 5, 22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Esse termo aí, como ao Senhor, significa se sujeitar ao marido como o Senhor quer que seja. Ou seja, não significa que o marido ele seja soberano sobre sua esposa, não é isso, tá? O conceito de submissão aqui ele deve ser o mesmo que existe entre Cristo e a igreja. Os irmãos sabem, Cristo ele ama a igreja e a igreja ela se submete a Cristo. Ou seja, irmãos, em outras palavras, esses versículos que foram lidos, eles não podem ser vistos sob uma ótica machista, mas também não podem ser vistos sob uma ótica feminista, ok? E outro ponto importante que nós vemos nos versículos que foram lidos se refere aí aos enfeites da mulher, tá? Que a Bíblia diz que não podem ser exteriores. Irmãos, aqui temos que ter de forma bastante clara que não há nada de errado no fato da mulher querer ficar bonita, da mulher querer ter uma aparência melhor, tá? De querer se vestir bem, por exemplo, enfim. O que não pode acontecer é as mulheres ficarem obcecadas por isso, tá? Desenvolver uma vaidade excessiva, ficar obcecada aí pela moda, enfim. A principal beleza da mulher cristã, ela tem que ser interior, ou seja, ela tem que vir da sua personalidade, ela tem que ser demonstrada nas suas
atitudes, está mostrando assim que ela tem um espírito transformado. Então essas são aí esses são alguns pontos, tá, em relação a esses versículos que foram lidos. Agora falando, irmãos, especificamente sobre a maneira da esposa crente trazer o marido descrente para Cristo, tá? Para isso, alguns pontos eles têm que ser observados e seguidos. Entendam, quando eu falo serem observados, é serem seguidos, tá? É ser colocado em prática. Então, primeiramente, como nós já comentamos aí no slide anterior, a esposa ela deve ter uma atitude de submissão ao seu marido, tá? A submissão da esposa ao seu marido é uma maneira pela qual ela pode demonstrar também a sua submissão a Cristo. Ou seja, ela tem que fazer isso voluntariamente, por amor ao seu marido e por amor também a Cristo. Outro ponto aqui, irmãos, a esposa ela tem que ter atitudes dóceis, tem que ter atitudes prudentes, tem que ter atitudes sábias também. A Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que ela edifica o seu lar. Um outro ponto aqui, irmãos, a esposa ela tem que ter também uma conduta exemplar, tá? De forma aí a não precisar de palavras para evangelizar o seu esposo. Irmãos, lembra-se quando nós falamos sobre a vida transformada e que essa transformação ela tem que ser percebida pelo cônjuge não crente? É exatamente sobre isso que nós estamos falando agora também. Então, a evangelização sem palavras, através da sua conduta. Outro ponto aqui, beleza interior, nós já comentamos também no slide anterior, tá? Nós estamos falando aqui também sobre personalidade, sobre atitudes, lembrando que não existe nada de errado no fato da mulher querer estar bonita, né? Mas ela tem que demonstrar mais a sua beleza interior. Outro ponto importante, irmãos, não se deve ficar irritando o marido, impondo aí para ele a sua fé. Tá? A Bíblia diz, nós não podemos nos esquecer nunca, né, as irmãs aí, esposas de maridos não crentes, tem que sempre se lembrar que a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito, né, pelo meu Espírito. Então, irmãos, irmãs, deixe o Espírito Santo trabalhar no coração do seu esposo. Outra coisa, irmãos, a esposa ela não deve abandonar o seu marido devido à igreja, tá? Irmãos, isso é muito importante, isso é muito sério. Muitas esposas que se convertem, elas acabam por deixar o marido a maior parte do tempo sozinho para se dedicar aí excessivamente a atividades da igreja. E isso é errado, irmãos. A percepção do marido será a de que a conversão da esposa acabou afastando ela dele. E isso vai poder ser usado pelo inimigo de nossas almas para prejudicar o relacionamento entre os dois e também, obviamente, para atrapalhar a evangelização do marido pela esposa. Tá? Então não pode ser dessa forma, tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto importante aqui da esposa crente em relação à evangelização do cônjuge, do marido não crente. Irmã, não acuse o marido por causa das atitudes dele e principalmente não fique comparando ele com irmãos da igreja, não fique fazendo comparações em relação ao comportamento. Isso é extremamente prejudicial, tá? E por último aqui, uma última dica tem que ser observada. O marido ele tem que perceber a transformação da esposa, nós já falamos sobre isso. Ele tem que perceber que ela se tornou melhor depois de ter se convertido. Tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que ele se convença de que vale a pena aceitar Jesus Cristo. Ele vai perceber que isso, a esposa ter aceitado a Jesus trouxe benefícios para ele, benefícios para a relação também, benefícios para a família. Enfim, irmãos, essas são aí algumas atitudes que a esposa deve tomar para a evangelização do marido que seja descrente. Bom, irmãos, agora nós vamos falar sobre a situação oposta, ou seja, nós vamos falar sobre o marido crente que deve evangelizar sua esposa descrente. Tá? Então, nesse contexto aí, nós vamos ver também o que a Bíblia nos diz na continuação da leitura, né, que nós fizemos aí em relação à esposa crente e o marido descrente. Tá? Então está nos mesmos livros, aí, mesmos capítulos, é só a continuação. Então nós vamos ler o que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, só que agora do versículo 25 ao 28, e depois 1 Pedro no capítulo 3 e no versículo
7. Então diz assim a palavra do Senhor, 1 Efésios capítulo 5, 25 a 28. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Bom, irmãos, os maridos, eles devem amar sua esposa, devem amar as suas esposas da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Irmãos, Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E da mesma forma, o marido ele deve se sacrificar, deve pôr de lado seus interesses para cuidar da sua esposa. O marido ele deve amar sua esposa, como nós vimos aí nos versículos lidos, como a seu próprio corpo. Tá? Quando o marido ele ama a sua esposa, ele também está amando a si mesmo, porque a sua esposa é parte dele. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala de amar como a seu próprio corpo. Outro ponto que nós vemos nos versículos lidos, irmãos, é que os maridos eles devem dar honra às mulheres, tá? Dar honra a elas como o vaso mais fraco. Irmãos, tem que ficar claro aqui que essa fraqueza ela não se refere a questões morais, tá? Mas ela se refere a uma fraqueza física. Enfim, irmãos, o homem ele não pode ser tirano, ele não pode ser frio, ele não pode ser infiel, ele não deve ser impaciente com a sua esposa. Pelo contrário, ele tem que ser gentil, e a sua consideração pela esposa deve ser baseada no seu conhecimento das necessidades, dos desejos, dos dons, enfim, das habilidades dela. E reparem, irmãos, que Pedro, ele termina dizendo, né, no versículo 7, que se os maridos eles não forem atenciosos e respeitosos com as suas esposas, as suas orações elas serão impedidas. Em outras palavras, irmãos, se os maridos eles usarem da sua posição de liderança para maltratar suas esposas, o seu relacionamento com Deus vai ser prejudicado. Porque a partir do momento que a minha oração é impedida, o meu relacionamento com Deus está sendo prejudicado. Irmãos, da mesma forma que nós fizemos aí no caso das esposas, nós também vamos falar agora sobre a maneira do marido crente trazer a esposa descrente para Cristo, tá? Então, para isso também alguns pontos eles têm que ser observados, não só observados, né, mas seguidos, né? Observação aí no sentido de se seguir, de se obedecer. Então, primeiramente, irmãos, como nós vimos aí no slide anterior, o marido ele tem que amar a sua esposa. Agora, cabe aqui colocar, irmãos, que não se trata somente de um amor baseado em palavras. Tá? É importante falar assim, mas acima disso, nós estamos falando aqui de um amor que tem que ser demonstrado através de atitudes constantes, de atitudes diárias, tá? Outra coisa, o marido ele tem que cuidar da sua esposa, tem que cuidar dela em todas as áreas, tá? Ou seja, fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Outra coisa, irmãos, conforme nós vimos também no slide anterior, o marido ele deve coabitar com ela com entendimento, tá? Enfim, nós já falamos sobre isso. O marido ele não pode ser impaciente com a esposa, ele não pode ser frio, não pode ser infiel, etc. Né? Pelo contrário, ele tem que ser gentil, né? Ele tem que ter entendimento aí para coabitar com a sua esposa. Outra coisa importante, irmãos, o marido ele tem que revelar aí as qualidades, né, ou as virtudes do fruto do Espírito. Isso vale para a esposa também, né, que é crente, e o marido descrente. Então nós estamos falando aqui também sobre a questão da vida transformada. Não irritar a esposa impondo aí a sua fé. Irmãos, da mesma forma que nós vimos no caso da esposa crente, né, vale aqui também para o marido crente
tendo a esposa não crente. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar também no coração dela. Não pense que você por si só vai conseguir fazer com que a sua esposa se converta. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma forma, irmãos, que nós comentamos no caso da esposa, o marido também não deve abandonar sua esposa devido à igreja. Muitos maridos obreiros, irmãos, também deixam sua esposa a maior parte do tempo sozinhos para se dedicar aos trabalhos da igreja. Isso também está errado, tá? Então vale aqui a mesma observação que nós já fizemos anteriormente. Não acusar e não comparar. Então, não acusar a esposa por causa de suas atitudes, nem comparar aí com outras irmãs da igreja. Tá? A mesma observação que nós fizemos para a esposa crente em relação ao marido descrente vale aqui também. E um último ponto, também da mesma forma que nós já comentamos, a esposa ela tem que perceber a transformação do marido, né? Tem que perceber que ele se tornou melhor depois da conversão. Isso vai fazer também com que ela se convença de que vale a pena aceitar Jesus Cristo. Lembrando, quando nós comentamos, as virtudes que não existiam têm que passar a existir, e aquelas virtudes que já existiam, elas têm que ser aumentadas, elas têm que ser multiplicadas, tá? Então, elas têm que ser potencializadas. Isso é demonstrar efetivamente a transformação. Enfim, irmãos, essas são também algumas atitudes que o marido deve tomar para a evangelização da esposa que seja descrente. E agora, irmãos, uma recomendação que vale para os dois casos, ou seja, vale tanto para as esposas crentes que querem levar seus maridos descrentes a Cristo, quanto para os maridos que são crentes e que querem levar suas esposas descrentes para Cristo. E que recomendação que é essa, irmãos? A oração intercessória. Irmãos, além das atitudes que nós comentamos aqui até agora, em relação à evangelização do cônjuge, o cônjuge crente ele tem que orar sem cessar pela conversão do seu cônjuge. E após ele se converter, tem que orar também para que ele não se desvie dos caminhos do Senhor. Então, uma última recomendação aí para os irmãos. Muito bem, vamos então agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a evangelização dos parentes, tá? Dos demais parentes. Quando eu estou falando parentes aqui, eu estou excluindo marido, esposa e filhos, porque nós já falamos sobre eles, que é a família principal, a família nuclear. Estou falando agora dos demais parentes, como eu comentei no início da videoaula. Tio, tia, avô, avó, primo, prima, irmão, irmã, enfim, assim por diante. Então, nós vamos falar sobre a evangelização dos parentes, considerando aí duas situações diferentes, como o comentarista coloca na revista. Nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio dele, tá? Primeiro sobre a evangelização em tempos favoráveis e depois sobre a evangelização em tempos de crise, tá? Nós vamos detalhar aí essas duas situações no próximo slide. Muito bem, irmãos. Algumas estratégias aí para evangelização de parentes nos chamados aí tempos favoráveis, ou seja, irmãos, em tempos cujas circunstâncias elas não são, vamos dizer assim, adversas, tá? Então, nesses tempos, nós podemos aí, por exemplo, ministrar cultos de ação de graças aí por bênçãos alcançadas, por exemplo, né? Nesses cultos, obviamente, se convidariam os parentes para compartilhar dessa alegria da família e aproveitaria, obviamente, o momento, né, para falar de Jesus para eles, né, para falar o que Jesus fez em suas vidas, né, o motivo daquela reunião em família ali, enfim. Então isso é muito importante. Outra coisa, irmãos, também comemorações aí específicas, por exemplo, aniversário de filhos, aniversário de casamento, enfim, onde em festas aí, vamos dizer assim, de comemoração, aproveita-se também para evangelizar os parentes. E um outro momento também, em algumas datas especiais. Por exemplo, aí, Natal, Ano Novo, Páscoa, enfim, e outras ocasiões em que a família esteja reunida aí com os parentes, tá? Nesses casos, aproveita-se para falar, por exemplo, sobre o real significado da data,
e aí aproveita-se também para apresentar Jesus aí para os parentes. Enfim, são aí 3 dicas para se evangelizar nos chamados tempos favoráveis, tá? Não se esquecendo também, irmãos, que não se pode impor a fé também para os parentes, tá? Lembrando que a mesma coisa que falamos aí para os cônjuges, é o Espírito Santo quem vai convencê-los. Falando agora, irmãos, sobre tempos de crise, tá? Quando a gente fala de tempos de crise, aí tem alguns exemplos na tela. Esses tempos aí podem envolver, por exemplo, a morte de um ente querido, de alguém que era próximo da família, um momento aí de escassez, né? Um momento de desemprego, enfermidade em alguém da família ou na própria pessoa, problemas específicos com o filho, problema com o cônjuge, problema de relacionamento, enfim, problemas diversos ao qual todos estão sujeitos a passar, tá? Que a gente chamou aí de tempos de crise. E nós vamos aqui, irmãos, para poder debater, para poder comentar esse tema, nós vamos desmembrar esses tempos de crise, tá? Nós vamos fazer um desmembramento aqui. Que desmembramento que é esse? Primeiro nós vamos falar do momento de crise sob uma ótica em que o crente é quem esteja passando por este momento de crise. Então, nesse caso, a estratégia para evangelizar o parente não crente pode envolver, primeiramente, agir com firmeza, demonstrando fé. Irmãos, não se deve deixar abalar pela circunstância pela qual se está passando, tá? E não deve deixar isso também não pode ser demonstrado para os parentes não crentes, tá? O que deve se demonstrar para eles é a fé que se tem ante a adversidade, crendo obviamente que Jesus vai mudar essa situação. Uma outra coisa, irmãos, importante, se o crente estiver passando pelo tempo de crise, né, em relação aí ao descrente, ele não pode dar escândalo, ficar reclamando, discutindo, brigando, demonstrar desespero em algum momento, enfim, tem que se manter a calma e também se manter o bom comportamento, tá demonstrando novamente aí que é uma pessoa transformada. Agora, olhando, irmãos, a gente falou que ia desmembrar esses tempos de crise, agora olhando o tempo de crise, mas não mais sobre o crente, mas sim sobre o parente descrente. Agora é o parente descrente que está passando por um momento de crise. E nesse caso aí, as estratégias para evangelização englobam, por exemplo, primeiro, o crente, o cristão, demonstrar sensibilidade pela situação do parente, demonstrar amor por ele também, se predispondo a ajudá-lo de alguma forma, e também, principalmente, aconselhando ele a como agir nesse momento. Tá? Uma coisa muito importante, que surte um efeito muito bom aqui, é contar suas próprias experiências, né? Contar as experiências que teve nesse sentido e também falar como tudo se resolveu, né? Falando aí, obviamente, de Jesus para ele. Outra coisa, quando for falar sobre essa experiência e aconselhar, nós já falamos sobre isso, né? Não esquecer de apresentar Jesus Cristo para esse parente, dizendo que somente Jesus é que tem a verdadeira solução para o problema dele. E outro ponto aqui, irmãos, fundamental, que se deve observar no que se refere à evangelização dos parentes, independente do momento da circunstância, enfim, se é um momento favorável, um momento de crise, etc., é o bom testemunho no lar. Irmãos, quando esses parentes não crentes visitam a casa de uma família que seja crente, esses parentes não crentes, eles devem ver, eles devem observar, devem perceber diferença em todos os aspectos, tá? Por exemplo, na maneira com que o marido trata a esposa e com que a esposa trata o marido, na maneira com que os filhos tratam os pais e na maneira com que os pais tratam os filhos, na maneira de falar, diferença na maneira com que essa família trata esses parentes não crentes, na postura dessa família crente em relação às coisas erradas, às coisas pecaminosas do mundo. Enfim, irmãos, o bom testemunho, né, sendo aí inclusive repetitivo, ele é a forma mais eficiente de se evangelizar. O bom testemunho é a forma mais eficiente de se evangelizar os parentes que não são crentes também. Tá? Então, essa regra ela vale
sentido também nessa situação. E outra coisa, irmãos, da mesma forma que nós comentamos na evangelização dos filhos e também na evangelização do cônjuge descrente, na evangelização dos parentes não crentes, a oração intercessória também é muito importante e por esse motivo não pode ser negligenciada, ou seja, a oração para que eles venham a se converter, para que o Espírito Santo venha trabalhar nesses corações. E também, irmãos, alguns pontos aí a serem observados no que se refere à evangelização dos parentes, tá? Algumas dicas. Primeiro, não fala de religião, não fale de religião com eles, tá? O objetivo, lembrando sempre, nós já falamos sobre isso numa outra videoaula, o objetivo não é discutir religião, mas o objetivo é apresentar Jesus Cristo para eles. Outra coisa, irmãos, não comparem a vida deles ou a forma, né, deles viverem com a sua forma de viver ou com a Bíblia Sagrada. Isso não vai surtir efeito também, não vai surtir efeito positivo. Um outro conselho aqui também, não acuse os parentes devido ao seu comportamento. Isso, irmãos, além de não surtir o efeito esperado, ainda pode trazer uma consequência ruim, que seria o afastamento desses parentes de você. Tá? Isso, obviamente, vai acabar prejudicando na evangelização. Outra coisa, irmãos, não se deve ser chato com relação a convites para ir para a igreja, por exemplo, um tipo de convite. Obviamente tem que sempre convidar, mas tem que tomar cuidado com a insistência para que ela não seja excessiva, tá? E também com a forma com que se faz esse convite. Não pode ser chato, tem que estar sempre convidando, mas não pode ser chato ou incisivo demais nessa questão. Outra coisa, demonstrar amor. Irmãos, sempre demonstrar amor pelos parentes, tá? E lembrando, demonstrar amor através de atitudes, né? Através de palavras, obviamente, mas também através de atitudes. E uma outra coisa aqui, irmãos, deve-se ter em mente aí que pelo fato de ser cristão e de estar de frente, né, ou na casa, ou conversando, enfim, com um parente não cristão, que existe a possibilidade do cristão se tornar motivo de chacota ou até de ataques pelo fato de ser um cristão. Tá? Então, nesse caso, irmãos, o bom testemunho, como nós já falamos, ele deve prevalecer. De que forma? Não revidando. Não revidando, não discutindo, não brigando, não querendo se justificar, mas sim devolvendo essas chacotas ou esses ataques com amor. Tá? Enfim, temos aí algumas dicas e alguns pontos que devem ser observados quando da evangelização dos parentes descrentes. Tá? E, por fim agora, irmãos, vamos aí à nossa conclusão. Está na tela dos irmãos, devemos amar nossa família e a maior demonstração desse amor é agir de forma a levar toda a família para Jesus Cristo, através da oração, da palavra e do bom testemunho. Bom, irmãos, a frase aí ela praticamente fala por si só. Enfim, nós precisamos nos esforçar para que toda a nossa família se entregue a Jesus Cristo, tá? Nossos filhos, nosso cônjuge e os demais parentes. Nós não podemos ser egoístas, irmãos, mas nós devemos, ao contrário disso, nos preocupar com a salvação deles também. Tá? Nós devemos sempre crer, irmãos, que assim como nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, eles também precisam ser alcançados. E para isso nós devemos pedir sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para que nós possamos atuar da forma correta, contribuindo aí para a conversão daqueles que nós amamos, dos da nossa família e também dos nossos parentes. Enfim, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.